Irmãos, capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta dentre 3 cartas. 2 estão aí na sua Bíblia, 2 se perderam. É a igreja que o apóstolo Paulo teve mais alegrias e mais dificuldades no Novo Testamento. Paulo tratou de uma igreja numa cidade grande, importante, orgulhosa, onde a filosofia e as escolas filosóficas tornavam os homens arrogantes, jactanciosos, e isso teve dentro da igreja muita influência. O apóstolo Paulo, ele teve muita dificuldade em pastorear essa igreja, a despeito de ser uma igreja que Paulo amava profundamente. Paulo fundou essa igreja, Paulo permaneceu nessa igreja por 1 ano e meio, e essa igreja deu muito fruto para a glória de Deus, mas juntamente com muitos problemas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, por exemplo, trata desses problemas. Existem 5 problemas graves na igreja de Corinto, que Paulo escreve essa primeira carta, e ele tenta sanar esses problemas. O primeiro problema, no capítulo 1 e 2, fala sobre as terríveis divisões na igreja. Existiam grupos na igreja que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E a igreja estava toda fragmentada, dividida. E quem estuda um pouco a história da cidade de Corinto sabe por quê. É aquela velha história: as coisas do mundo entram dentro da igreja. A cidade de Corinto, na época de Paulo, era o berço da filosofia do mundo antigo. Atenas, que era o berço da filosofia antes, nos idos anteriores de tempos, já tinha sido esquecida. E agora o grande centro cultural filosófico da época do mundo antigo era Corinto. Para você ter uma ideia, Corinto tinha aproximadamente 14 escolas filosóficas. E dentre essas escolas filosóficas tinham os filósofos, e esses homens tinham verdadeiros séquitos de seguidores, e os seguidores diziam: eu sou de fulano de tal. Então, irmãos, a cidade estava acostumada a esse tipo de coisa. Os filósofos tinham seguidores, e esses seguidores muitas vezes se degladiavam uns com os outros, porque a ideia de um talvez não afinava com a ideia de outro. Agora você imagina, numa sociedade dessa, o evangelho chega. E quando o evangelho chega, eles têm que entender que agora essas divisões do mundo e essas idolatrias com o culto à personalidade têm que acabar. Agora eles não são mais de Paulo, eles não são mais de Cefas, eles não são mais de Apolo, agora eles são de Cristo. Mas veja, querido, como a cultura e a visão do mundo secular entram dentro da igreja e contaminam o pensamento dos crentes, ao ponto da igreja de Corinto se tornar muito parecida com a cidade de Corinto. O apóstolo Paulo então escreve essas cartas, essa primeira carta, e a primeira coisa que ele trata são, nas palavras dele mesmo, as deploráveis divisões na igreja. Mas uma coisa bonita, depois que Paulo ele fala alguma coisa sobre quem ele é e a sua pregação, e no capítulo 3 ele fala principalmente sobre essas divisões,
ele apresenta 3 imagens, 3 metáforas do que é a igreja. E cada metáfora existe um alvo por trás do que serve essa metáfora. Se você, por exemplo, der uma olhada aí na sua Bíblia, você vai ver que a primeira metáfora, no capítulo 3, no versículo 1, é a metáfora da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Ele trata ali dos irmãos como se fosse uma grande família, tanto que ele fala do leite que é dado para a criança, né? Leite vos dei a beber. Eu não pude dar a vocês alimento sólido, porque vocês não podem suportar. Então você vê que a primeira imagem que Paulo retrata a igreja, para poder tratar com a igreja, é a imagem da família. E depois ele vai ampliar essa imagem, ao ponto dele dizer que nós somos família de Deus. Então essa imagem é muito bonita, por quê? Porque todos nós somos membros de uma grande família. Embora essas famílias muitas vezes tenham problemas, e é por isso que Paulo introduz essa imagem bonita. Ele fala que essa igreja estava imatura. Por quê? Porque ele queria dar um alimento mais sólido. Ele chama os crentes de nephioi no grego, que significa bebês, não crianças grandinhas, bebês. Quando ele fala, no versículo aqui de número 1 a 3, ele chama eles de crentes carnais e de crianças. A palavra que ele usa é a palavra bebê. Por quê? Porque ele queria tratá-los com mais maturidade, mas a igreja não tinha avançado, a igreja estava imatura. Ele queria dar um alimento mais sólido, mas ele não conseguia dar esse alimento, porque eles só bebiam leite, e esse leite aqui é o fundamento, é aquela coisa básica, não é aquela coisa substância. Por quê? Porque a igreja era imatura, e Paulo então usa a figura da família de Deus para tratar sobre a imaturidade da igreja. A segunda imagem que Paulo usa aqui é a imagem da lavoura. Olha que coisa bonita. Paulo introduz essa imagem a partir do verso 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aí ele diz o seguinte: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Veja que Paulo muda a imagem agora. Agora a igreja não é mais a família de Deus, agora a igreja é a lavoura de Deus. E nessa lavoura de Deus é muito bonito, ele trata dos diversos dons da igreja, e cada dom tem o seu lugar. Ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou. Então, irmãos, isso é lindo. Por quê? Porque como lavoura de Deus, não é? Como esse jardim que Deus plantou, cada um tem o seu dom, e cada um deveria utilizar o seu dom para que essa lavoura pudesse crescer e produzir fruto. Com a imagem da lavoura, o alvo de Paulo é a produção de fruto. Com o alvo, com a imagem da família, o alvo de Paulo é a maturidade. Pastor, por que Paulo tratou a igreja como família? Porque é na família que a gente aprende a ser maduro, não é? É na família que a gente aprende a ter uma têmpera madura, por causa do ensino, daquilo que a gente enfrenta, para sairmos dali para uma nova vida, homens e mulheres preparados para viver. Veja a inteligência do apóstolo Paulo. Ele compara a igreja como uma grande família, e essa família precisa ser uma família madura, porque a igreja de Corinto estava sendo uma igreja imatura, embora uma igreja já com um tempo de carreira. Veja que a imagem da lavoura que Paulo introduz no verso 6, ele vai até no final, até no verso de número 9, de 6 a 9, ele fala sobre a ideia da lavoura. E com essa ideia da lavoura, ele quer introduzir que a igreja precisa produzir fruto, irmãos. Fruto para a glória de Deus. Deus, quando planta o jardim, e eu escrevi sobre isso, eu acho que no boletim passado, quando Deus planta o jardim, Ele espera que esse jardim floresça. Mas para esse jardim florescer, ele precisa de quê? De cuidado, de trabalho, de dedicação. Portanto, irmãos, a igreja de Jesus, ela é a lavoura de Deus, que Deus plantou. Ele é o jardineiro. Lembra da parábola de Jesus lá? Eis que o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus.
E na realidade, irmãos, Paulo tem a mente numa grande lavoura, e para essa lavoura produzir o fruto, ela precisa de cuidado, ela precisa dos dons, ela precisa de alguém que plante, de alguém que regue, de alguém que cultive, de alguém que arranque as ervas, que aplique adubo, que escarifique o solo, de várias outras coisas. O Antônio, por exemplo, já foi um agricultor, sabia disso? Nosso querido Antônio, ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe muito bem, querido, que nenhuma planta, nada que você semeie, se não for cuidado, arrancar das ervas daninhas, não vai para frente. Você pode colocar o adubo que for, mas se não for cuidado, se não for zelado, essa planta, esse campo, essa lavoura, não produz fruto. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto, pastor? A igreja de Corinto, irmãos, estava deixando de dar frutos. Por causa de quê? Por causa das divisões. O Senhor Jesus disse certa feita uma coisa muito séria. Ele diz assim: olha, uma casa dividida, ela não subsiste. Você imagina a sua família, imagina a sua casa, imagine se dentro da sua casa existe litígios, facções e divisões. Qual é o fruto bom para Deus que isso pode dar? Então, irmãos, o apóstolo Paulo introduz essa questão da lavoura. Por quê? Porque se não há cuidado, se não há os dons a trabalhar, essa lavoura não produz fruto. E o que Deus espera da sua igreja, meu irmão, é fruto. É isso que Deus quer. E se você está se perguntando nessa noite: pastor, que tipo de fruto Deus espera? Você pode ir lá em Gálatas capítulo 5, que você vai ver que tipo de fruto. Pois o fruto do amor é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É claro que aqui Paulo não elenca todos os frutos do Espírito Santo, tem alguns, mas esse retrato pequeno serve para a gente fazer uma viagem interior e ver se realmente esse tipo de fruto está acontecendo na sua vida. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outros frutos que o Espírito Santo produz na vida do crente e da igreja, para que o nome de Cristo seja glorificado e que as pessoas lá de fora que não conhecem a Cristo possam ver a beleza de Cristo em você. A ideia da lavoura, irmãos, é a ideia do fruto. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: Deus plantou vocês e está esperando o fruto, mas a divisão de vocês está dando só espinhos. Louvado seja Deus, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que é capaz de nos unir, amém? E finalmente, e aí eu vou terminar, está aí o texto que eu li. Paulo introduz uma terceira metáfora. Qual é, pastor? Do edifício. E o interessante é que no versículo de número 9, ele diz assim, segue comigo por favor: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja que ele termina e conclui a metáfora da lavoura e introduz a metáfora do edifício. E nos versos que nós lemos, do 10 a 17, ele amplia a ideia do edifício. Então veja que são 3 metáforas no capítulo 3, para mostrar o quê? Para mostrar que a igreja de Corinto estava precisando melhorar muito. Como família, ela precisava de ser mais madura. Como lavoura, ela precisava de dar fruto. E como edifício? Qual era o alvo do apóstolo Paulo com respeito ao edifício? O interessante é que o apóstolo Paulo, ele usa um termo aqui muito bonito, que inclusive é a profissão da minha esposa. No verso 10, o texto diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo usa uma palavra linda. Minha esposa se formou nisso lá no Isabela Hendricks, lá em Belo Horizonte. Pastor, o que sua esposa é? Minha esposa é arquiteta. Tereza é arquiteta.
A palavra construtor aqui, ó, no versículo 10, se você puxar aí o Novo Testamento em grego, você vai ver a palavra arquiteton, que é uma palavra grega, que foi transliterada para o português. E ela significa, aqui na Bíblia, traduziu-se por construtor. E o interessante, irmãos, que Paulo se refere a ele como um arquiteton prudente. Em outras palavras, irmãos, Paulo está querendo mostrar para a igreja quem é o arquiteto prudente, quem é que edifica e quem ajuda a construir esse edifício, ou seja, quais são as marcas de um prudente construtor. Aliás, irmãos, um casal que esteve aqui na minha casa antes do Otair e da Risalva nos visitando, eles ficaram maravilhados quando eu dei umas voltas com eles por Maringá, e eles disseram assim: pastor, nós estamos impressionados com a quantidade de edifício construídos nessa cidade, em construção. Ficaram maravilhados. Toda rua que a gente entrava tinha um prédio em construção, não é? Essa ideia do edifício sendo construído é a ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui. E ele retrata a pessoa dele como um prudente construtor. E se você daqui a pouco vê no texto, ele diz que esse prudente construtor somos todos nós. Deus nos chamou para edificar a igreja de Jesus. Deus chama a mim e a você para nós erigirmos essa casa maravilhosa, que no final de tudo é a única coisa que vai ficar. Quais são as marcas que Paulo elenca aqui de um prudente construtor? E eu rapidamente quero elencar 4 delas. Pastor, quem é o prudente arquiteton? Quem é aquele que de repente Deus usa para erigir, para edificar esse edifício tão precioso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quais são as marcas de um construtor prudente? Daquele que entende que ele recebeu de Deus a incumbência de ser alguém que colabora para construir essa bênção que é a igreja de Jesus. A primeira marca está no versículo 10, ele diz assim: segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento. O prudente construtor, irmãos, em primeiro lugar, ele reconhece que tudo que ele faz e tudo que ele é, provém da graça de Deus. É pela graça. É pela graça de Deus, irmãos, que Deus colocou você onde Ele colocou. É pela graça de Deus que Deus nos dá os dons e as capacidades necessárias para edificar a igreja de Cristo. É pela graça de Deus que você está aqui nessa noite, porque se fosse por você, você não viria. Você ia para outro lugar. É pela graça de Deus que você se aproximou de Cristo. É pela graça de Deus que você ouviu a palavra de Deus. É pela graça de Deus que o coração seu ficou compungido pela palavra de Deus. É pela graça de Deus que você reconheceu o seu pecado. É pela graça de Deus que você se arrependeu. É pela graça de Deus que você compreendeu que aquele homem pregado numa cruz foi pregado por amor a você. É pela graça de Deus que você lançou sobre ele todos os seus pecados, porque você compreendeu que as feridas de Cristo não eram as dele, eram as suas, sobre ele. É pela graça de Deus, querido, que você agora alcança essa percepção maravilhosa de que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. E é pela graça de Deus que, se você ia anteriormente numa direção, pela graça de Deus, Ele muda a sua direção e você se converte a Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, diz que o prudente construtor é aquele que reconhece que nele não há nada de bom, como eu falei hoje de manhã, mas pela graça de Deus, Deus nos torna prudentes construtores. Amém? É pela graça, irmãos, e isso é o começo de tudo. Veja que o apóstolo Paulo começa a metáfora do edifício dizendo o seguinte: olha, pela graça de Deus eu lancei o fundamento. Paulo não se jacta, ele não se orgulha de absolutamente nada do que ele é. Olha, e eu vou dizer uma coisa, Otair,
Se existe alguém que poderia se orgulhar, era ele. Se você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que ele faz uma biografia dele meio assim, não querendo fazer, mas fazendo, porque ele precisa fazer calar a boca de alguns. E ele então cita uma biografia dele e ele chega a dizer o seguinte: quanto aos da minha idade, eu me avantajava em muito a eles. Sabe o que significa isso? Paulo entendia que em matéria de intelecto não tinha para ninguém. Mas ele nunca, irmãos, se orgulhou disso. Pelo contrário, ele chega a dizer numa das suas cartas que ele era o menor de todos os apóstolos, que ele não era nem considerado digno de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Portanto, se você quer ser alguém usado por Deus para edificar a igreja, seja humilde. Pare de achar que você é bom demais. Pare de achar que você, de repente, é o cara e está todo mundo errado. Para, de repente, de ficar vendo defeito nos outros e na igreja. E começa a ser mais humilde e reconhecer que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo que a gente recebeu, é pela graça de Deus, amém? Quem é o prudente construtor? Segundo, o prudente construtor, ele constrói sobre o fundamento certo. Versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Veja o verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O prudente construtor não é aquele que constrói sobre o seu carisma. O prudente construtor não é aquele que constrói sobre o seu intelecto. O prudente construtor não é aquele que constrói sobre a sua capacidade de pregação e de persuasão. O prudente construtor não é aquele que edifica através dos seus dons e talentos naturais. O fundamento de tudo, a base de tudo, o alicerce de tudo não é o homem, embora a sociedade diga isso. A base de tudo é a pedra angular, é a rocha na qual todas as coisas subsistem, e essa rocha tem o nome Jesus Cristo, amém? Ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é o fundamento sólido que você pode construir tudo, tendo a certeza de quando vierem as tempestades, soprarem os ventos, as águas baterem com força, a sua casa não vai cair. Por quê? Porque ela foi edificada sobre quem? Sobre Cristo. Pastor, quem é o prudente construtor? É aquele que constrói sobre o alicerce certo, e o alicerce certo é Cristo, amém? Lembra da palavra de Jesus para os seus discípulos em Cesareia de Filipe? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, você respondeu certo, sobre a minha pessoa, sobre essa declaração que você fez, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele é o fundamento. Tem muita igreja, irmãos, que já se divorciou de Cristo há muito tempo. Tem muitos pastores, irmãos, nas redes sociais aí, envergonhando o evangelho. Tem muitos pastores, irmãos, aderindo a essa ideologia nefasta, que tem sido bombardeado escolas, mídias e todos os lugares, inclusive pregando nas redes sociais, irmãos, contrariando frontalmente o ensino de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Tem pastores, irmãos, que infelizmente já cerraram plagas na nossa própria igreja, que estão falando asneiras, mas assim, as mais absurdas que a gente pode ouvir. E o que me entristece é que tem muita gente sentada nos bancos das igrejas ouvindo e seguindo. Não vou citar o nome não, para não constranger, porque minha missão não é acusar os outros. Minha missão é pregar o evangelho. Agora, uma das minhas missões é alertar você, porque senão não poderia ser seu pastor. Você pode trocar de pastor, pode contratar um outro que fica massageando o seu ego. E eu não faço isso não.
porque eu amo você, porque eu quero que você seja um crente maduro. Essa semana eu vi um negócio que quase que eu tive um infarto. Ainda bem que eu sou novo. Se eu fosse mais velho, eu infartava. Paulo diz assim: olha, o prudente construtor constrói sobre o fundamento certo. Pastor, quem é o fundamento certo? Cristo Jesus, a sua palavra, a sua verdade. Pastor, mas a igreja não vai dar ibope. Não tem problema. Não tem problema. Ah, mas aí a igreja não vai ser contemporânea. Não tem problema. Eu não quero ser contemporâneo, eu quero ser fiel. Deus não chamou você para ser contemporâneo, não. Deus chamou você para ser fiel. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Sua vida está sendo edificada sobre o quê? Qual o fundamento que você tem posto debaixo dessa construção maravilhosa que é a igreja, que é a sua vida e a sua família? Deixa eu te dizer uma coisa: se esse fundamento não for Jesus, um dia tudo pode cair. Se você não acredita no pastor Luciano, é só você ler o Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que você vai ver que a conclusão do Sermão do Monte é exatamente isso. Pastor, quais são as marcas do prudente construtor? Versículo 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia aqui você está vendo na sua Bíblia que ele está com letra maiúscula, não está? O que significa isso? É o dia que Cristo voltar, o acerto de contas. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo é a ideia da purificação. Em outras palavras, vai ser purificado, vai ser mostrado tudo aquilo que você tem feito. E qual seja a obra, veja bem, está vendo o que tem feito, a obra. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O interessante, irmãos, que Paulo agora usa o quê? Uma lista de materiais que as pessoas usavam naquele tempo para construir. Veja que ele usa uma tríade. Eu não sei se você já prestou atenção no texto. Ele usa uma tríade de material superior e uma tríade de material inferior. Que inclusive no texto original, no texto grego, é claro a diferença entre um e outro. Parece que tem uma conjunção entre um e outro, para deixar bem claro os três primeiros materiais e a diferença dos três últimos. Quais são, pastor? Versículo de número 12. Ouro, prata e pedra preciosa. Que materiais são esses? Eram os materiais mais puros, limpos, gloriosos, caros e bons que existiam. Você sabe que uma pedra preciosa, um diamante, você pode tentar quebrar com tudo que você quiser, mas ele não quebra. O ouro e a prata é a mesma coisa. Então veja que Paulo usa três materiais, os mais gloriosos que existem. E depois ele usa três bem menos gloriosos. Quais são eles? Madeira, feno e palha. Em outras palavras, querido, Paulo elenca três materiais da mais alta qualidade que um construtor pode usar. Mas Paulo também utiliza três outros materiais que não é de tanta qualidade assim. E a ideia do fogo é porque os três outros materiais pegam fogo e os três primeiros não. Você já viu o ouro pegar fogo e se perder? Não, ele não se perde, ele pode até derreter. Mas se você colocar fogo no ouro, ele vai continuar sendo ouro. E mais ainda, ele vai ser purificado cada vez mais. Está vendo a ideia da purificação? A prata é a mesma coisa. Se você chegar um fogo quente numa prata, você vai limpar a prata da escória. E ela vai ficar cada vez mais pura. Chega fogo na madeira. Chega fogo no feno. Chega fogo na palha. O que acontece? Vai tudo se perder. Pastor, qual é a ideia do apóstolo Paulo? Irmãos, não tem jeito de você não se encantar com isso. É encantador demais. Qual é a ideia do Paulo? A terceira marca do prudente construtor é que o prudente construtor, ele constrói com o material certo, sempre utilizando, quanto mais ele puder, o material sobremodo excelente.
O prudente construtor é aquele que constrói com o melhor material que ele pode. O que significa isso? Querido, dê o seu melhor. Se você tiver o ouro, não dê palha. Se você tiver pedra preciosa, não dê feno. E o interessante é que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: a obra de cada um, ou seja, qual material a pessoa utilizar, isso lá no fim vai ser provado pelo fogo. E o interessante, irmãos, que ele fala que aquele que constrói com madeira, feno e palha, a obra de cada um se queimará, mas ele, contudo, será salvo. Pode olhar no texto. Ele não está falando de ímpio, não, irmãos. Ele está falando de crente. Será salvo, mas com um problema. Aquilo que Deus esperava de você, de usar um material de qualidade para erigir e construir a igreja, você não está conseguindo oferecer. Você está conseguindo oferecer material de segunda classe. E esse material vai ser queimado. Então, irmãos, o prudente construtor é aquele que constrói com o material certo. Pastor, qual é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo, irmãos, é que se Deus nos chamou, eu vou dar ao meu Deus o meu melhor. O meu melhor. Eu quero colocar na minha construção o melhor material. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não sei se vocês se lembram dessa fábula dos 3 porquinhos. Quem lembra dos 3 porquinhos? Lembra, Malu? Já contou para os alunos? Lembra aí, Paulinho, dos 3 porquinhos? Você sabe da história dos 3 porquinhos? O preguiçoso constrói, não tem isso aí? Com palha, não é, Malu? O outro não quer saber, constrói com, sei lá, com feno. E o terceiro, que não é preguiçoso, isso é a fábula, viu? Conta que enquanto os porquinhos lá construíram uma casinha lá de qualquer jeito, porque eles queriam brincar, não queriam trabalhar, o outro não, construiu de alvenaria, tijolo, bacana, porque ele entendeu que aquela casa dele seria segura, com material bom. Aí veio o lobo, vocês lembram da história, né? Aí quando o lobo veio, ele soprou, né? O sopro poderoso desse lobo. A Bíblia diz que ele sopra sobre a casa do primeiro, e foi construída com palha, destruiu tudo. Aí esse primeiro saiu correndo e foi para a casa do segundo. Lê lá os 3 porquinhos. Aí o lobo chegou, bateu na porta, está lá os 2 porquinhos morrendo de medo. O lobo chegou e deu uma soprada e derrubou tudo. Aí saem os 2 porquinhos apavorados para a casa de quem? Do outro. Aí quando chega na casa do outro, ele abre a porta, entra os 3, o lobo bate, crente, né, que vai destruir tudo. Aí ele começa a soprar, ele tem um infarto, o lobo, de tanto soprar. E de repente é o lobo que cai duro lá, porque ele não consegue destruir a casa do porquinho. Por quê? Porque de repente a casa do porquinho foi construída sobre ouro, prata e pedra preciosa. Material que não desgasta, material que dura para a eternidade, amém? Essa é a ideia de Paulo. Quer ser um prudente construtor? Construa com coisas sobremodo excelentes, e as coisas sobremodo excelentes são as coisas de Deus, são aquelas coisas que não perecem, são aquelas coisas que duram para sempre, são aquelas coisas que o fogo e nada pode destruir, porque foi edificada sobre a rocha e com material sobremodo excelente, amém? Não dê o resto para Deus, não dê o que sobra, dê o melhor, dê o seu melhor, porque Deus sabe qual é o seu melhor. Finalizando, pastor, quem é o prudente construtor? Primeiro, é aquele que reconhece que tudo provém da graça de Deus, amém? É pura graça. Segundo, é aquele que constrói sobre o fundamento certo, é Jesus Cristo. Ele é Senhor da igreja, e a igreja vai ser edificada sobre Jesus. O nosso culto aponta para Ele, a nossa pregação visa a glória dEle, e a igreja existe por causa dEle. Ele é a pessoa mais importante nesse culto. A Ele, pois, a glória, amém. O prudente construtor constrói com material certo.
coisa boa, coisa eterna, coisa que não será destruída pelo fogo no dia, com letra maiúscula, mas a obra ficará, louvado seja Deus, ficará, não se queimará. E em último lugar, o prudente construtor, ele constrói para a eternidade. Olha o verso 14 ao 17. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo que edificou sobre esse material ruim, será salvo. Está vendo que Paulo trata da igreja? Aqui ele não trata de ninguém perder a salvação. Aqui trata da obra que ele realizou na vida ser queimada, e de repente ele vê que tudo que ele fez às vezes foi em vão. Todavia, como que através do fogo, agora preste atenção, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Agora preste atenção, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo habita na igreja, e toda vez que você investe algo da sua vida na obra dessa igreja, para a edificação da sua igreja, você está erigindo esse corpo de Cristo, e você está dando glória a Deus, e as coisas que você investe são as coisas eternas. Por quê? Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Em outras palavras, irmãos, tudo nesse mundo pelo qual às vezes licitamente, por favor, viu? Não me entenda mal, licitamente a gente busca, a gente trabalha, a gente constrói, talvez vai ser destruída pelo fogo. Mas aquele que edificou sobre ouro, prata e pedra preciosa, essa obra vai permanecer. Por quê, pastor? Porque o prudente construtor, ele não constrói para as coisas desse mundo. O prudente construtor constrói para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele constrói para a eternidade. Amém? Ele não pensa apenas no aqui e agora. O Otaí falou um negócio aqui que tem me preocupado também como pastor, não como missionário, mas como pastor. Qual é, pastor? Pregar o evangelho a cada geração. Me preocupa isso. Me preocupa porque eu fico pensando, amanhã eu não estou, você. O que será da igreja se depender dos nossos filhos? Para quem nós estamos construindo? O que nós estamos construindo? Existe uma geração que vem depois de mim. A minha filha, pela graça de Deus, infinita graça de Deus, está aí. Mas e o filho dela? E o meu neto, se vier um dia? Pastor, por que essa preocupação? Porque a gente não pensa só aqui. A gente pensa na eternidade. A gente pensa no que será amanhã. A gente pensa quando os nossos filhos fecharem os nossos olhos, como pregou aqui a esposa do pastor Luiz Henrique. Quando os nossos filhos cerrarem os nossos olhos, aonde eles estarão? É para isso, irmãos, que a gente trabalha. É para isso que a gente desenvolve os dons e o talento. Para que a gente possa pensar na eternidade. Para que a gente possa olhar além do que as coisas que estão aqui. Esse é o prudente construtor. É aquilo que lá em Minas eles diziam: um olho no peixe, o outro no gato. Pastor, o que significa isso? Eu como, eu bebo, eu compro, eu visito, eu produzo, eu vou no supermercado, eu pago as minhas contas, eu crio os meus filhos, eu às vezes discuto com a minha esposa e faço tudo aquilo que é perfeitamente lícito todo ser humano fazer, porque isso lhe cabe nesse mundo. Mas eu não faço só isso. Isso é apenas uma das coisas que eu faço. Eu faço tudo isso com os olhos lá em cima, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do céu. Porque se eu fizer só isso aqui, olhando para isso aqui só, Paulo diz que eu sou o mais infeliz dos homens. Portanto, meu querido,
A minha oração é que você seja um arquiteton, prudente, e que arregace as suas mangas e vamos construir juntos esse santuário maravilhoso que é sagrado, a igreja de Jesus Cristo. E Ele espera que você dê o seu melhor. Então, vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela é muito rica. Ela é tão rica, Senhor, que todas as vezes que a gente fala da Tua palavra, a gente tem a impressão de que deixou um monte de coisa para trás. Isso porque ninguém, Senhor, homem nenhum consegue sorver, exaurir, retirar toda a beleza que existe na Tua palavra. É rico demais, é profundo demais, é bonito demais, é poderoso demais, é desafiador demais. E é por isso que a Tua palavra nos constrange. É por isso que ela mexe com as nossas entranhas. É por isso que ela nos incomoda. Porque a Tua palavra é a verdade. E quando a Tua palavra é proclamada, Senhor, isso mexe conosco. Obrigado, Senhor, porque ela tem esse poder mesmo. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos essa igreja, uma igreja madura, uma igreja que produza fruto, e uma igreja cheia de prudentes arquitetos, e que cada um possa compreender que tem uma parte, uma boa parte, uma excelente parte, na construção desse edifício que é a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos trabalhadores diligentes e não servos negligentes. E ajuda-nos a colocar nesse edifício o melhor material que pudermos. E ajuda-nos no dia final, recebermos do Senhor o louvor, a honra e a glória. Amém e amém.